Tá bom o meu ângulo? Agora a audiência explode. Opa, que responsabilidade, hein? Essa cadeira aqui já sentou gente com muita história muito interessante, hein? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Audience Podcast. Vamos continuar trazendo conversas com executivos e empreendedores de destaque aqui da região. Hoje tem uma pessoa muito bacana que ocupa uma das posições, talvez uma das posições mais estratégicas daqui de Pernambuco, talvez até do Nordeste, uma posição muito, muito importante. Como sempre, estou aqui com o Fernando Paiva, meu sócio. Oi, gente. Olá, Fábio. Obrigado mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia, nesse podcast. Vamos falar um pouquinho com a Nicole Mata. Isso. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, Nicole. Nicole, deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Nicole, ela é graduada em Direito, tem mestrado em Direito Comercial pela USP, especialização em negociações avançadas em Harvard. Ela tem fez também um curso de gestão de mudanças pelo MIT, iniciou a carreira no mundo jurídico, trabalhando principalmente com M&A, negociações complexas, né, e depois ela passou a atuar como executiva, né, com experiências principalmente na área de reestruturação de empresas e gestão transformacional. Nicole, obrigado de novo aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Li tudo certinho aqui? Tá certo a minha cola? Imagina, eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Tanta gente interessante já sentou aqui nessa cadeira, hein? Me sinto aqui assim, com grande responsabilidade. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Agradece. Você tá equilibrando a cadeira. A gente continuamos conseguindo trazer pessoas muito bacanas aqui. Nicole, a gente sempre começa contando a história da pessoa de um pouco mais de trás para frente, mas como você hoje ocupa a posição de CEO do Estaleiro Atlântico Sul, que é um empreendimento extremamente relevante para Pernambuco, mas a gente sabe que muita gente de fora do estado vai assistir essa conversa e bate-papo nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que não conhecem, que não são daqui da região, terem uma dimensão do que é o Estaleiro Atlântico Sul e o que ele representa aqui para a região, né? O Estaleiro é uma empresa relativamente nova, né, que foi instalada aí no começo dos anos 2000, eu acho, e teve 2010. Um impacto social ali na região. Sim. Muito grande. Fala um pouquinho para o pessoal o que é e o que representa o Estaleiro Atlântico Sul. O estaleiro, ele realmente tem uma importância enorme aqui no estado. Ele já foi o principal empregador do estado de Pernambuco, né? Ele foi um dos grandes marcos do projeto de revitalização da indústria naval, que teve seu auge lá por 2010, mais ou menos. O estaleiro é o maior estaleiro do Hemisfério Sul, né? Não é nem do Brasil, do Hemisfério Sul, construído numa área de mais de 1.600.000 metros. A gente tem... Ele é o maior em capacidade instalada também ou só em capacidade instalada? Sim, também. A gente tem um dique segundo maior dique do Brasil, maior capacidade de içamento do Brasil, capacidade de processamento de mais 100 mil toneladas de aço por ano. Então, realmente, assim, foi um grande empreendimento, né? Numa localização extremamente privilegiada. E o estaleiro, ele foi realmente propulsor, ele é propulsor e tem uma responsabilidade muito grande como propulsor de desenvolvimento econômico e social na região. Então, junto com o estaleiro, algumas comunidades, né, se instalaram, se consolidaram. Então, hoje a nossa mão de obra, ela vem preponderantemente de Pojuca, Cabo, Jaboatão, e a gente teve toda uma cadeia de fornecimento também que se instalou no entorno. Quando o estaleiro começou, a gente fez um programa de capacitação de mão de obra, então a gente tirou muita gente que trabalhava nos campos de cana, né? A gente formou esse pessoal, a gente formou soldadores, a gente formou montadores, a gente formou eletricistas, né? E um contingente, porque indústria naval, principalmente a parte de construção naval, é mão de obra intensiva. Então, realmente, sempre tivemos um contingente de mão de obra muito grande. E com isso, então, a gente se sente muito responsável, né, por continuar sendo esse propulsor de desenvolvimento na região. Nicole, teve algum motivo específico, geografia, que foi escolhido Pernambuco para instalar o estaleiro lá atrás ou não? O estaleiro, ele está numa rota de navegação muito importante, né? Então, realmente, por exemplo, hoje, quando você olha o estaleiro,
ele tem uma posição muito estratégica. Então ele está no meio de principais rotas de navegação internacionais, inclusive. Você tem também alguns campos offshore também estão próximos aqui no Nordeste, principalmente de águas rasas, mas eu acho que existia uma preferência do estaleiro em função também de todo o contexto, toda a estrutura regulatória que foi criada pelo governo no Nordeste para fins de fomento ao desenvolvimento do Nordeste na época. Então colaborou muito também o subsídio que veio da Sudene, a existência de mão de obra em abundância aqui e realmente a vontade de auxiliar no desenvolvimento do Nordeste. Então o estaleiro, ele estava dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. Então ele era um dos ícones do Programa de Aceleração de Crescimento na época. Tanto o estaleiro como outros estaleiros também, né? Porque, na verdade, a indústria, esse programa de revitalização da indústria naval, ele foi lastreado principalmente na demanda da Petrobras, tanto na demanda por renovação da frota da Petrobras, como também, como tinha acabado de descobrir o pré-sal, existe uma demanda também na parte de exploração e produção. Então, houve vários incentivos nessa área, com criação de conteúdo local, para trabalhar na renovação das embarcações e também as unidades de produção. Também tiveram outros pilares regulatórios que foram também voltados ao mercado de cabotagem. Então, a proteção de bandeira brasileira no mercado de cabotagem. Então, na época, e também tudo isso fomentado pelo BNDES, né? Então, foi criada uma linha de crédito, não BNDES, mas, melhor dizendo, Fundo da Marinha Mercante. Então, o Fundo da Marinha Mercante passou a ser o grande financiador desse projeto de revitalização da indústria. E o repasse através de bancos públicos, como o BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Então, realmente, assim, houve todo o interesse que estava por trás da criação do estaleiro no Nordeste e de outros estaleiros também em partes estratégicas, era utilizar esses empreendimentos como também como fomentadores desse desenvolvimento econômico e social. Legal. Bacana. Agora, vamos voltar um pouquinho lá pro começo da tua carreira, Nicole, porque eu acho que uma das coisas que eu acho interessantes e legais você é uma advogada, né, de formação que teve uma carreira jurídica, não é aquela pessoa que formou em direito e foi fazer outra coisa, você trabalhou muitos anos, você se especializou e não é tão comum você ver advogados seguirem carreiras executivas, né? É algo que você não vê com tanta facilidade. O que te levou para esse caminho executivo, esse caminho mais empreendedor? O que foi que em algum momento da tua vida ou da tua carreira te mostrou esse caminho? Tem um quê familiar? Não tem? Foi alguém de fora? Como que você teve esse olhar para a carreira executiva e falou, poxa, quero seguir isso aqui? Primeiro que eu acho que tem um grande preconceito, né, com os advogados. Porque, assim, tem vários advogados com um perfil, que eu falo, né, que é business oriented. Então, assim, com um perfil empreendedor, executivo, né? Então, a gente tem alguns nordestinos aqui, mas se eu falar de alguns que eu conheço, outros vão ficar bravos. Ele empreende na área jurídica, né? Hã? Ele empreende muito na área jurídica, mas tem alguns... É raro, realmente, é raro você ver advogados ocupando posição de gestão. Quantos advogados, presidente de estaleiros você conhece? Não, eu conheço um. Mas eu conheço, por exemplo, outras, inclusive advogadas, que estão hoje ocupando posição de gestão e eram advogados. Mas será que é preconceito ou será que é falta de interesse da classe mesmo? Eu não sei se é preconceito, eu acho que não. Assim, o que eu... Como headhunter, eu não vejo esse preconceito aqui, entendeu? Bom, eu espero, porque se tiver, não deveria ter, né? A gente já tem aí algumas provas. Mas eu acho que realmente, assim, você tem algumas crenças limitantes, né? Inclusive em relação à sua formação. Se a gente pegar hoje, eu estava até lendo outro dia, né, um artigo que fala sobre gestão transformacional e lista as principais empresas que são ícones de transformação. Uma delas, por exemplo, é a própria, óbvio, né? Falar em Jeff Bezos em falar em transformação é a mesma coisa que falar é redundante. Então, mas ele, por exemplo, era da área de finanças, né? E ele pegou e montou um negócio de logística inicialmente, né?
de logística, de software, enfim, né? O que hoje você definir o Google é até difícil, né? Porque é uma plataforma tão completa. Mesma coisa no Netflix. Então, quer dizer, não necessariamente você precisa... Eu acho que hoje em dia, inclusive, em que você está tirando... Não sei se você já leu aquele livro, The Range, onde mostra que como que os generalistas, eles se sobrepõem aos especialistas. Né? E não foi nesse livro, mas também existe hoje, né, uma determinada expressão que é o outsider insider. Porque é aquela pessoa que ela tem uma visão do seu negócio, mas também ela não está, como é que se diz, maculado pelos vícios, né, que acabam restringindo a sua capacidade, inclusive de inovação, naqueles negócios específicos. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, então só para dizer que eu acho realmente assim que não ser uma pessoa que está inserida no negócio, que nasceu no negócio, pode ter as suas... Eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, tem a sua beleza. Mas, me apegando à pergunta, eu sempre tive uma veia empreendedora, né? O meu primeiro empreendimento, por exemplo, foi aos 14 anos, onde eu resolvi vender sanduíche natural. Então, assim, meu pai, ele era uma pessoa que sempre foi um grande exemplo para mim, mas ele teve altos e baixos na vida dele. E a gente tinha uma vida muito boa, de repente ele passou por um momento muito difícil, onde, inclusive, uma situação financeira mais complicada. E eu, de alguma forma, queria continuar, né, mantendo, com 14 anos, imagina, o padrão de vida que a gente tinha. Aí eu comecei a trabalhar, eu peguei e fiz meu primeiro empreendimento, que foi uma barraquinha para vender sanduíche natural. E aí meu segundo empreendimento foi... Mas aí vendeu... Vendi. Não, só que aí o problema é que naquela época eu não tinha aula de finanças, né? Então o que eu fiz? Eu pagava todo o custo e dividia o faturamento e não o lucro, né? Então, assim, não foi um super empreendimento, mas foi meu primeiro. O segundo, e aí começa assim, a gente ter aquela veia de resiliência. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem e aí acabou meu dinheiro e eu resolvi fazer um bazar com as minhas roupas para vender. Então eu sempre lá tive... fora. Eu sempre tive, assim, uma visão... assim, eu não sei se empreendedora ou estratégica, mas eu sempre tive a ideia de que a gente tinha, né, que se virar e a gente... Então você tem isso nato, né? Você tem isso na veia, né? O empreendedorismo, eu não sei se esses exemplos... Pô, com 14 anos você foi vender sanduíche natural, no claro que comerciante você né? Claro que é. Assim... E tinha um exemplo dentro de casa também. Seu pai era empresário ou era executivo? Não, claro. Meu pai, então, eu ia chegar lá, né? Mas assim, passando essa parte da brincadeira, porque realmente, né, a gente fala assim, isso é nato, não é nato, não sei dizer. Mas o fato é que eu tinha o exemplo do meu pai. Então, meu pai, ele era uma pessoa que ele foi empresário e a gente teve problemas com uma primeira empresa, que era uma empresa de espuma e de colchão, que era uma grande empresa. E aí, depois, ele entrou na vida executiva e começou a trabalhar na reestruturação de empresas. Só que nesse meio do caminho ele acabou comprando as empresas. Então o que ele fazia para outras pessoas, ele começou a fazer para ele mesmo. E eu sempre via, eu achava muito bonito aquilo, né? Porque você comprava um negócio que a princípio era um negócio, ninguém quer esse negócio aqui. Aí você entra, você consegue ver beleza naquilo e você transforma aquilo. Então eu passei muitos anos vendo esse exemplo. Só que claro que para você atuar na transformação de empresas, você tem que ter uma resiliência muito grande. É um negócio diferente, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um atuar em reestruturação de companhias. É um ambiente mais áspero, mais difícil, né? A gente vê às vezes, imagina, você entra numa empresa, você está querendo olhar para crescimento e na verdade você está no vermelho, você tem que tirar ela daquilo, né? Então assim, é um ambiente completamente diferente e você depende de um nível de engajamento enorme. Então eu sempre via meu pai fazendo aquilo e eu achava muito bonito, muito legal. Só que eu realmente tinha tinha escolhido o direito, mas eu nunca olhei para o direito como sendo algo assim, eu tive minha vida acadêmica, mas eu nunca me apeguei só ao lado acadêmico. Eu sempre fui, e por isso que eu entrei eu trabalhava na parte societária e de M&A, porque o que eu gostava mesmo, eu gostava de entender o negócio que eu estava lidando. Então, por exemplo, eu começava uma negociação, eu ia na empresa, eu entendia a negociação, eu conversava com as pessoas, então eu queria entender o negócio. Por quê? Porque eu acreditava
que o advogado bom não é o advogado, ele não traduz somente aquilo que o executivo quer no contrato, mas ele ajuda o executivo a criar a melhor solução. Então eu sempre tive a visão de que o bom advogado é aquele que serve de ferramenta de negócio, né? E não tem que ser um facilitador e não um dificultador, como muitas vezes a gente via. Então sempre tive muito próxima da parte mais negocial, tanto como advogada, enquanto trabalhava em escritório de advocacia, e depois também quando eu fui para o mundo corporativo. Sempre sentei nos conselhos, sempre participei das discussões estratégicas, sempre busquei estar muito inserida, não só na parte jurídica, como também na parte operacional. Você chegou a trabalhar com seu pai? Cheguei. Deu certo? Olha, foi uma grande escola, né? As pessoas às vezes têm aquela visão de que trabalhar com o pai, poxa, aqui, né? Como é que fala? Fácil. Que fácil, né? Como é que fala? Mamão com açúcar. Não é, né? No meu caso, eu lembro que meu pai, ele foi o chefe mais duro que eu já tive. Ele falava não tinha filtro, nossa, né? Pelo amor de Deus, era. Ele vai ouvir esse podcast, eu vou lembrar ele quantas vezes eu fui chorar no banheiro. Mas era engraçado, porque ele chegava pra mim e falava assim, coisas absurdas, né? Hoje seria moral harassment, né? Tipo, olha, eu não quero saber. Você vai fazer. Se eu falar pra você que tem um meteoro caindo na Terra, você vai parar o meteoro, entendeu? Então, Ele aumentou a referência, né? Ou seja, ele saiu do meteoro para um negócio muito mais simples, né? O que eu acho que foi legal é que, assim, eu sempre tive uma noção de limites além daquilo que seria o razoável, né? E isso acaba realmente motivando, porque, no fundo, você cria a sua própria limitação. Né? Claro que a gente vive, a gente tem que lidar com a realidade, né? Mas quanto mais, se você... Eu sempre buscava estar um pouquinho além daquilo que eu achava que era o possível. Então, quando alguém me falava assim... Eu tinha um livro de cabeceira que chamava assim, não faça o que tem que ser... Não faça o que não faça o que te pedem para fazer, faça o que tem que ser feito. É um livro bem elementar, assim, mas na minha época de estagiário, mas eu sempre tinha isso em mente, sabe? Sempre ir um pouquinho além. Porque aí você acaba superando seus próprios limites, né? Então, eu acho que foi para mim... Meu pai foi realmente um ótimo exemplo de resiliência, de superação. A gente está sempre testando os nossos próprios limites e acreditando e buscando ser melhor, ser melhor, ser melhor. Você acha que você parece com ele? Eu acho que eu pareço com ele bastante. Que bacana. Meu marido que sofre por causa disso. Você não desconta no pobre do teu marido o que você passou com teu pai, não, né? Já mandou ele parar algum meteoro, não? Mas o meu marido, ele é a prova de que quando um não quer, dois não brigam, sabe? Não tem jeito. Ele, olha, pra brigar com ele é difícil, viu? Ô, Nicole, então tá, aí, bom, beleza, você escolheu direito, né? Entendeu o que era empreender ali aos 14 anos, teve o teu estágio ali, e aí direito, e aí vai investir no direito, faz especialização, trabalhou em escritório, né? Você trabalhou, né, em escritório? Trabalhei em alguns escritórios, E aí, quando é que você migra de escritório para empresa? Como é que é essa migração? Eu trabalhei durante 10 anos num escritório boutique, que muito voltado para a parte de M&A, era responsável pela parte societária e de M&A. E aí, quando a gente fez um grande projeto de fusões e aquisições. E aí eu peguei, e essa empresa, que foi a empresa que recebeu, que foi uma das empresas que participou desse projeto, estava numa fase em que ela estava buscando muito fazer captação de recursos. E aí eles me convidaram para atuar como diretora de projetos. Aí já foi a primeira atuação um pouquinho fora da área jurídica, como diretora de projetos, onde a gente fez para que eu conduzisse as operações estruturadas. Então a gente fez algumas captações, porque eles estavam querendo expandir, então a gente fez algumas captações aqui no Brasil, e fizemos algumas captações também no exterior, então eu participei de alguns roadshows, etc. Foi uma experiência super legal, eu gostei muito, né? Gostei porque nesse caso realmente assim eu pude... Porque quando eu era advogada, eu buscava conhecer dos negócios, né? No mundo corporativo eu passei a estar inserida nos negócios.
E aí eu comecei a me envolver, mesmo como sendo diretora de projeto, nunca fiquei só no meu quadradinho, né? Então, para eu poder estruturar as operações de mercado de capitais, no final das contas, quando você vende uma operação de mercado de capital, você está vendendo o negócio. Então, eu tinha que saber falar do negócio, eu tinha que conhecer o negócio, eu tinha que viver o negócio. Então, foi a minha primeira experiência no mundo corporativo, foi muito boa. A gente fez alguns projetos, foram projetos que foram bem sucedidos. Só que aí, depois disso, por uma questão pessoal, eu realmente passei um tempo trabalhando muito, assim, uma intensidade muito grande. E meu ex-marido tinha a ideia de morar fora, e ele queria passar então, a gente tinha um apartamento, a gente tinha acabado de comprar um apartamento fora naquela época. Falamos, tá bom, vamos morar fora durante um ano para dar essa visão para os nossos filhos, né? Dar para eles, assim, uma vivência no exterior. Ele tinha alguns negócios que ele queria fazer, e aí a gente mudou para Miami. E eu fui trabalhar no escritório do Wayne Morris. Aí eu fiquei no escritório... Aí você volta para escritório lá. Volto para escritório. Mas como realmente esse ano que eu passei fora, embora eu estivesse trabalhando, eu fui para lá não olhando com prioridade para a parte profissional, mas para a parte pessoal. Só que chegando lá, né, porque tá na veia, né, tá no nosso DNA, e acabei trabalhando tanto quanto ou mais ainda do que eu trabalhava aqui, né? Foi uma fase muito legal, assim, pra gente como família, mas a gente descobriu que o que a gente gosta mesmo é de viver aqui no Brasil, morria de saudade aqui da terrinha. Eu tenho uma família muito unida, sabe? Aquele negócio, familhão, pai, mãe, tio, tia, primo. Então as crianças cresceram nesse ambiente e lá elas sentiam muita falta. E aí quando eu tava lá, eu lembro, eu tava um dia passeando lá no Design District, em Miami. Aí quando eu recebi uma ligação, né, que por uma pessoa me convidando para... De um headhunter, né? Não foi um headhunter, na verdade foi a secretária mesmo, falando, olha, o Arro quer falar com você. Daí eu fiquei sabendo que ele estava vindo para cá. O Arro é o ex-CEO aqui do Estaleiro Atlântico Sul. Ele trabalhava na indústria automotiva, eu também trabalhava na indústria automotiva. E a gente tinha feito um projeto junto quando ele me conheceu. Ele estava vindo para o estaleiro para fazer o turnaround. E ele falou para mim, olha, Nicole, você é uma empresa, eu tô indo para lá para fazer o turnaround operacional e a gente tem vários contratos que a gente precisa negociar. E aí eu quero que você coloque a sua faca na bota e vem para cá para fazer essas negociações. E aí, para a gente contextualizar um pouco, Nicole, para o pessoal entender, o estaleiro ele nasceu com esse grande projeto, né? Um projeto colossal. Todos os números do estaleiro eram muito grandes, né? Muitos bilhões envolvidos de investimento, muitas milhares de pessoas trabalhando. A obra era um negócio muito grandioso e tal, mas depois ele enfrentou algumas dificuldades. E aí, esse momento que você vem, já era um momento que as coisas já estavam bem difíceis ou ainda foi um pouco antes da dificuldade? Aí já o pessoal vai entender aonde que isso vai chegar, acaba chegando numa recuperação judicial. Em que momento que você chega? Já era um momento difícil ou ainda não? Ou era pré ainda essa recuperação judicial? As dificuldades eram completamente diferentes, né? Quando o Arro assumiu a presidência do estaleiro, em 2014, a gente estava entregando o 4º navio. De um projeto de 29, né, que você tem falado? Porque eram 22 navios com a Transpetro e mais 7 navios com a Sete Brasil. Então, a gente não tinha problema de demanda, né? Então, a gente tinha uma carteira, um backlog que até 2023, 2024. Uma carteira bilionária, inclusive, né? O nosso maior problema eram dois. Os dois maiores problemas eram produtividade. Então, o Arro sempre falava, a gente entrega um navio com uma lágrima nos olhos, mas é de tristeza mesmo, né? Não é de emoção. Porque a gente entrega um cheque junto, porque a produtividade era muito baixa. 2014, começou em 2010, você entregava um navio por ano. Depois, assim, com todo o trabalho de melhoria de produtividade que foi implementado através da gestão do Arro, a gente passou a entregar 3 navios por ano, né? Então foi um trabalho lindo que foi feito lá, né? Eu realmente, assim, eu agradeço muito ao Arro, porque ele foi o cara que realmente abriu as portas, que foi até quem começou a mostrar para mim mesma que eu teria a capacidade de um dia assumir a posição que eu tô hoje, mas principalmente pelo legado dele, porque ele deixou um legado lá, uma cultura de melhoria contínua, né, de produtividade, e isso é alguma coisa, é um dos nossos grandes diferenciais, que é a nossa mão de obra. E você entrou, só para
para entender, você entrou com que função lá? Eu entrei como diretora jurídica, então o meu papel era negociar os contratos, que era o segundo maior problema. Então você tinha um problema de produtividade, um problema operacional, e você tinha um problema que os contratos que eles tinham sido feitos na época, eles foram, de alguma forma, eles eram lesivos para nós, né? Então a gente precisava negociar alguns termos dos contratos para a gente restabelecer o reequilíbrio econômico da operação. É uma briga de gente grande, porque esses contratos devem ser extremamente complexos, né? Os são. players envolvidos são todos players muito grandes, né? O que é complexo é negociar com a Petrobras. Pois é, mas é isso que eu tô falando, é exatamente isso, né? Isso é complexo, sempre é complexo, né? E foi num momento muito complexo porque os contratos eram os mesmos. Isso em 14, vários, né? Vários estaleiros e todo mundo negociando e discutindo. No pico da Lava Jato. As mesmas coisas. A Lava Jato explodiu logo depois, né? Então eu entrei em setembro de 14. Tinha uma visão muito clara da minha missão, que era, primeiro, a missão que me foi dada e a missão que eu me estabeleci. A missão que me foi dada foi fazer a renegociação dos contratos. A missão que eu me estabeleci, que eu me propus, foi transformar o departamento jurídico do estaleiro num departamento jurídico estratégico. É o que eu falava, a gente tem um departamento jurídico que é operacional. A gente precisa transformar ele em ferramenta de negócio. Tem um departamento jurídico estratégico. A gente fez uma reestruturação, o departamento jurídico na época ficava debaixo do financeiro, a gente tirou. Eu assumi o departamento e comecei a fazer uma reestruturação no departamento jurídico, porque eu queria que a gente fosse um facilitador, não só na parte de negociação dos contratos, mas em geral, né? Redução de contingências, estabelecimento de uma cultura de recursos humanos que fosse mais eficiente do ponto de vista também de reduzir problemas futuros e demandas com os trabalhadores, enfim. De uma forma, né, ou seja, também preventiva, né, não atuar só de uma forma remediativa, mas também preventiva para a solução de alguns problemas. Quando você chegou, já tinha sido resolvido o pilar produtividade? Não, isso foi... Não é rápido assim, não. Demora um pouco, né? Demora. Até que foi rápido, considerando a magnitude do empreendimento e assim, quando a gente chegou... Existe um índice que chama HH+CGT, que é um índice de produtividade da indústria naval, que, long story short, é o que mede quanto homem-horas você gasta para o processamento de uma tonelada de aço. Quando a gente chegou, o navio 5, acho que era o 5, ele estava sendo entregue com 99 HH+CGT, né? O último navio que a gente entregou foi com metade disso quase, foi com 55 HH+CGT. E a ideia do se a gente continuasse construindo navios, a gente ia chegar no benchmark dos estaleiros coreanos e próximo dos chineses. Então, quer dizer, a gente realmente estava chegando a um nível de competitividade nunca antes visto aqui na indústria naval. Fruto desse trabalho todo que foi feito, com base em toda a cultura de melhoria contínua, Lean Manufacturing, etc., que foi implementada pelo Arro ao longo do tempo. E com todo esse caminho positivo, né, mudando os números, aumentando pra caramba a produtividade, a Lava Jato é algo que é o que de fato faz com que o estaleiro entre num momento dificílimo, ou teve algum outro fator externo também, ou interno, não sei? Eu acho que assim, a Lava Jato, né? Eu não vou atribuir culpa à Lava Jato. Eu não acho que o problema foi a Lava Jato em si. Eu acho que o problema é que a gente tinha uma política que era uma política de governo e não uma política de Estado. Então, assim, toda a estrutura regulatória que lastreou os investimentos para a revitalização da indústria naval, ela foi desmanchada, né? Então, conteúdo local deixou de existir, a demanda da Petrobras deixou de existir, houve uma abertura de mercado, agora a gente está vendo também uma abertura para a BR do Mar, para o afretamento de navios de cabotagem, que antes eram antes privilegiavam a indústria nacional. Então, tudo isso foi se diluindo, né? Todos esses pilares, eles foram se diluindo ao longo do tempo. E com isso, obviamente que isso repercute de redução da demanda, certo? A indústria naval é uma indústria cíclica de construção naval. A indústria de construção naval é uma indústria cíclica, né? Normalmente, lá fora, você pega a China, demorou 60 anos para chegar no mesmo nível de produtividade que a gente está hoje. Mas quando chegava no Vale, o governo ia lá e de alguma forma subsidiava a nova demanda.
para que eles mantivessem essa curva de aprendizado. A gente teve uma interrupção na nossa curva de aprendizado na parte da construção naval. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, porque lá atrás tiveram outros programas também de desenvolvimento à indústria naval e que também, de alguma forma, em algum momento foi interrompido. Então, você está sempre, né, sofrendo com esses vales e dando step back no momento que os vales acontecem. Então, infelizmente, assim, a gente não tem uma política de Estado que busca o desenvolvimento sustentável da indústria naval. Então, eu atribuo a isso. Né, mais do que a Lava Jato em si, porque mesmo com a Lava Jato, as coisas poderiam ter sido endereçadas de uma outra forma e não foram, né? E aí eu queria saber, você falou um pouco do cenário de quando você chegou, né? E mais pra frente você assumiu a presidência, né? Como é que foi essa transição aí? E como é que tava o teu cenário, né? Qual é o principal desafio mais pra frente? Você quer mais um café? Não, tô bem, obrigada. Quando a gente começou a ver o cenário se desenhar, né? Passou a ser um cenário inevitável. A interrupção das operações do estaleiro passou a ser um cenário inevitável. A gente começou a se preparar para isso, de uma forma muito racional. Muito racional. Então, em todos os sentidos, a gente passou a se preparar para isso. Então, a gente sabia que a gente tinha... Porque com a redução da... Quando estourou a crise do petróleo, a Sete Brasil, ela entrou em RJ e a gente teve que cancelar os navios, os contratos com ela. Depois a Petrobras, ela também rescindiu uma parte dos contratos, então a gente tinha 22 contratos, passaram a ser 15, e a gente começou a trabalhar outros mercados. Então a gente estava olhando muito para o mercado de cabotagem. Então a nossa ideia era substituir aquelas demandas do mercado de óleo e gás, de petróleo pelo mercado de cabotagem. E aproveitar a tua estrutura operacional que você tinha. Exatamente. Nesse momento, Nicole, tinham quantas pessoas? Porque você falou que no começo do projeto estaleiro eram mais de 10 mil pessoas. Né? Só que daí depois, na época que eu entrei, em 2014, tinha mais ou menos 6 mil pessoas. Com as melhorias de produtividade, houve uma redução gradativa do número de pessoas em função das melhorias de produtividade, mas também depois houve em função do encerramento dos contratos, né? Então a gente ficou com uma média, durante a construção dos navios, a gente ficou com uma média de mais ou menos umas 3.000, 3.500 pessoas, aí isso foi abaixando gradativamente. A última leva a gente tinha 1.500 pessoas trabalhando no estaleiro, né? Quando a gente encerrou o 15º navio para Transpetro. Nicole, e como é que surge a oportunidade da cadeira de CEO para você? Você estava lá como diretora jurídica, teve algum outro passo antes disso ou não? Você saiu da diretoria jurídica para a cadeira de CEO. Como que foi como que se abriu essa janela, essa oportunidade para você? Então, o que eu estava explicando, quando a gente viu que era inevitável o encerramento das operações, né, porque a gente começou a olhar outros mercados, só que realmente nessa época tudo se fechou. Os financiamentos se fecharam, você não tinha mais financiamento, você não tinha mais garantia. Então, assim, os estaleiros passaram a ter quase que tá no blacklist, né? Todos os estaleiros sofreram nessa época? Todos. Não foi exclusividade do EAS? Todos os estaleiros sofreram. A gente foi um deles. A gente até sobreviveu por mais tempo, porque a gente tinha ainda os navios que estavam sendo construídos, né? Mas, enfim, a gente via isso como um cenário inevitável. E aí a gente começou a trabalhar na transição, né? Então, o Arro, quando ele saía, normalmente, por algum motivo, ele já me deixava como CEO interina. Então, ele foi me preparando, primeiro como backup dele, e depois, quando a gente sabia que ia ser inevitável, ele começou também a me preparar e vender internamente a minha escolha como sendo a sucessora natural na cadeira da presidência. Até porque a gente ia entrar num processo de reestruturação, a gente não tinha visibilidade em relação à retomada da operação do estaleiro. Então, naquele momento, o mais importante era fazer a reestruturação financeira da companhia. Só que a reestruturação operacional também era um dos pilares da reestruturação. Aí, se me perguntar, mas as pessoas viam você como capaz de fazer aquela reestruturação operacional? A financeira eu tenho certeza. A operacional eu tenho minhas dúvidas, né? Quando eu assumi, eu recebi as duas missões, mas uma com mais prioridade do que a outra.
Só que eu nunca vi dessa forma. Eu sempre tive para mim que o principal objetivo da nossa diretoria era fazer o estaleiro voltar a operar, né? A gente tem, claro, outras missões muitíssimo importantes. O estaleiro hoje é uma área muito grande, a gente tem muito mais ativo, muito mais recurso do que a gente precisa para desenvolver as nossas atividades, considerando a demanda atual. Então, a gente sempre priorizou também a identificação de outras oportunidades, né, para venda de ativos, para o pagamento dos nossos credores, porque realmente, né, do ponto de vista institucional, hoje eu tenho um compromisso com os meus credores e eu estou, inclusive, antecipando até o pagamento da minha dívida. Então, esse é meu compromisso com ele, pagar a nossa dívida o mais rápido possível. Qual é a melhor forma de eu fazer isso? A curtíssimo prazo é através da venda de determinados ativos. Então, a gente está muito focado também nisso. Mas existia um desejo interno muito grande de fazer o estaleiro voltar a operar. Até porque a gente se sentia responsável pela comunidade local. Então, aquele desenvolvimento que eu falei para vocês inicialmente, né, Fábio, que você mesmo trouxe, desenvolvimento econômico, social, que o estaleiro trouxe na região, e você ter todo um contingente lá de mão de obra que foi extremamente treinada, né, pessoas comprometidas. A gente brinca, quando eu falo para os meus clientes, que eles falam, mas como é que você vai mobilizar a mão de obra? Aí eu falo, não, mas lá a gente tem um banco de dados que tem o creme de la creme, né? Porque é aquele pessoal todo que foi treinado ao longo de todo aquele tempo. Headhunter não tem vez lá. Né? Olha, vou te falar, eu ainda tenho um banco de dados bem maior até. Eu quero chegar naquele momento em que eu vou ter mais demanda do que oferta, né? Mas hoje a gente ainda tem... Eu tô torcendo para isso também. Então, a gente chega lá. E a gente falava, a gente queria muito isso, né? A gente queria, e a gente falou assim, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, né? Porque ao você gerar negócios para o estaleiro, você gera mais oportunidades, você cria mais exposição. E eu ficava muito chateada quando eu via a mídia falando, o estaleiro Atlântico Sul fechou, interrompeu as suas atividades, né? Eu sempre... Interromper é uma coisa, suspender é outra. Eu sempre vi como um período de hibernação, de suspensão, em que a gente ia voltar. E, obviamente, por eu ser advogada, etc., no começo, algumas pessoas questionaram a minha capacidade de fazer isso acontecer. Só que, graças a Deus, tem uma coisa que eu acho que eu sei fazer, eu sei fazer bem, né? Escolher as pessoas certas para estarem do meu lado, né? E não ter medo de errar. Né? Você voltou a fazer o que seu pai fazia, né? Voltei a fazer o que meu pai fazia. Só que ele fazia para ele mesmo. Eu faço para outras pessoas, com muito orgulho, mas por enquanto, quem sabe, né? Então, você assumiu um belo desafio, né? Você tinha uma fábrica que estava tinindo, né? Acho que implementou uma cultura de produtividade, eficiência, acho que bacana, mas não tinha mais projeto, né? Para você assumir. Você tinha um time, e aí eu tô um olhar de quem está de fora, né? Num cenário como esse, um time que a motivação começa a cair, né? Como é que você retém esse pessoal que você qualificou, que você treinou, que tem um puta aparato de conhecimento técnico, né? Que você parece que não queria perder, né? Mas não tinha projeto, não tinha perspectiva, né? Isso é uma ótima pergunta, né? Porque a gente sem operação, como é que você vai criar a crença de que você vai voltar? As pessoas não estavam lá trabalhando conosco, a gente tinha um time muito pequeno. E, na verdade, eu acho que foi um trabalho conjunto, né? Todo mundo que estava lá acreditava. Eu acho que se eu fiz algo muito bem feito foi manter a esperança das pessoas de que a gente ia voltar a operar. E uma liderança, acredito eu, muito próxima, porque também, senão não passa credibilidade, né? Porque você já não era uma pessoa daqui, da região, né? Ou seja, você teve que ir para próximo, descer para a operação para estar muito próximo do time, né? É engraçado isso, descer para a operação, né? A gente está próximo das pessoas de várias formas, né? Eu acho que isso foi uma cultura também que veio lá de trás, sempre quis conhecer a operação, né? Mas eu acho que a forma realmente que você faz com que você traz as pessoas para perto é criando uma sensação de pertencimento. E você tem que pertencer a quê? Acima de tudo, você pertence a um propósito, né? Então, eu acho que a gente colocou muito claro qual que era a nossa missão. Então, a gente estabeleceu uma missão. E a gente acreditou naquilo desde o D0, entendeu? Então, eu entrei lá, a gente fez um projeto, a gente fez um levantamento de mercado, um estudo vocacional, definiu quais as áreas que a gente achava que a gente poderia explorar.
E a gente acreditou que a gente teria condição de fazer aquilo. E a gente começou a bater na porta do mercado. Estranho, né? Porque, imagina, o estaleiro, recuperação judicial, aí logo na sequência veio a pandemia. Então, o cenário não era propício para você, uma empresa de RJ, entrar num novo nicho de negócio que você nunca tinha feito. Mas aí que eu acho que vem de novo a resiliência. A gente bateu muito a cara na parede. Muito, muito mesmo. Né? Teve gente que chegava e falava, mas você não está em recuperação judicial? Eu falava, mas a melhor coisa é você trabalhar com uma empresa que está em recuperação judicial. Eu não tenho nenhuma dívida minha vencendo no curto prazo. Né? Então, assim, a gente foi aculturando. E aí a gente conseguiu um primeiro cliente que confiou em nós e trouxe pra gente... primeiro começou com um, depois trouxe outro navio. E foi muito legal porque os nossos clientes, todo mundo que passava pelo estaleiro, passava a ser também o nosso maior marqueteiro. Todo cliente que passava no estaleiro pegava e saía no mercado falando bem de nós. Então, você quer coisa melhor do que você ter seu cliente falando bem de você, fazendo propaganda sua? A gente foi na Intermodal e tinha 2 clientes nossos com foto e vídeos do estaleiro. Por quê? Mas por que isso, né? Não é que claro que você cria um ambiente de colaboração mútua, né? A gente fala que a gente mudou a forma de fazer reparo no Brasil, porque você entrava no dique, você tá preso lá, imagina, você tá com a sua embarcação no dique de um estaleiro. Você tá refém, né? Então, assim, se você não... Se o cara quiser, ele não te deixa sair de lá. E a gente sempre lutou muito contra isso. A gente queria criar uma outra imagem, de uma atuação colaborativa com o cliente, de ganha-ganha. A gente quer construir relações de longo prazo e não de curto prazo. E a gente realmente ganhou muita credibilidade, muita confiança, né? Usando de transparência, de razoabilidade. Então os clientes saíam, iam falar da gente para outros. E hoje, graças a Deus, a gente se consolidou nesse mercado. Hoje a gente tem um problema bom, que a gente tem mais demanda do que capacidade. E esses próprios clientes começaram a abrir outras oportunidades para a gente. Então, a gente está hoje vendo também o mercado de estrutura subsídios. Então, foi um dos clientes, que era um cliente offshore, que começou a cotar com a gente, já indicou um outro. E assim vai, né? E aí você começa a operar com mais vigor. E aí, algumas pessoas que antes olhavam meio torto, quando você falava de entrar numa nova atividade, começa a ver que você fez bem. Poxa, outro dia você fez bem no reparo, então por que não fazer, né? Outro dia eu tive um cliente que foi conhecer o estaleiro para para a construção de uma determinada estrutura e ele falou para mim, mas vocês não têm tecnologia. Eu falei, o que é tecnologia para você? Ele falou, você nunca fez. Eu falei, eu nunca fiz reparo e olha aqui, tô fazendo meu 20º projeto, né? Então, por quê? Porque você tem hoje o estaleiro, né? Ele é uma grande caldeiraria, ele tem uma infraestrutura em termos de equipamentos, de maquinários, que é fantástica e que nos torna elegíveis para vários outros mercados. Além da nossa expertise em termos de engenharia, né? e melhoria contínua. Oi? Um puta time técnico, né? Não, temos um baita time e a gente foi agregando cada vez mais. Então, conforme o negócio voltou a rodar, a gente foi chamando, né? Os nossos ex-funcionários. Você foi repatriando todo mundo? Foi repatriando, foi muito legal isso, né? Começou a vir, porque tava um time, eu cheguei a ter um time só de 20 pessoas, entendeu? Chegou a 20 pessoas? Só. Na empresa? Na empresa inteira. Caramba. Aí a gente foi chamando mais um aqui. Você já era presidente nessa época? Já. Ô, Nicole, você fala muito de inovação e transformação. Na tua gestão, no teu mandato como CEO do estaleiro, qual foi o grande movimento de inovação e de transformação? Qual foi a grande mudança pela qual a empresa passou? Primeiro, eu acho que assim, quando a gente fala de inovação, as pessoas às vezes confundem inovação com novas tecnologias. Né? Necessariamente, para muita gente, inovação está ligada à tecnologia. Exatamente, né? Isso não é uma verdade. Né? Obviamente, hoje, como eu falei, a minha principal orientação é pagar os meus credores, certo? Eu não posso fazer nada que não contribua para essa finalidade. Esse é meu compromisso. Então, mesmo quando a gente fala em investimentos, eu tenho uma limitação para fazer investimentos, eles precisam necessariamente ter um payback de curto prazo. Então, hoje a orientação do estaleiro é essa. Como inovar nesse ambiente? Né? Como inovar? Porque normalmente o que você faz a sua alocação de recurso hoje, se você pega uma empresa tradicional que não está numa recuperação, você tem aqueles 3 horizontes, né? Você aloca os seus recursos, então você tem o desenvolvimento do seu core business, novos negócios, mas que de alguma forma eles
eles continuam vinculados ao seu DNA e às inovações disruptivas, né? E hoje, como você pega, eu até estava lendo um survey que foi feito que foi divulgado há pouco tempo pela Ernst Young, voltado às agendas dos CEOs, e mostra como que está crescendo a alocação de recursos para o horizonte 3 de inovação, que é a inovação disruptiva. Mas por quê? Porque o mundo está numa constante mudança, tudo muito rápido. Então, seguinte, se prepara para o futuro, porque ele vai bater na sua porta, e se você não abrir, você vai perder o bonde. No caso do estaleiro, a gente ainda não estamos nesse estágio, tá? Então, a gente tem que trabalhar inovação com os recursos que a gente tem. Como que você inova sem você fazer grandes investimentos? Você fazendo de uma forma diferente ou coisas diferentes com aqueles recursos que estão já disponíveis, que foi o que a gente fez na atividade de reparo, né? Então, a gente já tinha uma cultura de melhoria contínua. E aí a gente pegou e desenvolveu uma cultura de inovação. Só que inovar hoje para nós significa fazer mais e melhor e diferente com os recursos que a gente tem hoje disponíveis. Então, por exemplo, reparo. Eu fiz algum investimento para fazer reparo? Não. Eu só mudei a cultura das pessoas. Estavam acostumados com o ritmo de construção naval. Aí, o reparo, que a gente brinca, fala construção naval é valsa, né? E reparo é rock and roll, porque construção naval você tem um projeto, né? Ainda mais que a gente fazia a construção seriada, que você sabe como ele começa e como ele termina. O reparo, você só sabe como começa o seu dia, você nunca sabe como termina, porque o escopo ele é variável. Então, o ritmo é muito mais acelerado. Então, tivemos que aculturar essas pessoas. Aí, a gente teve que adaptar os nossos equipamentos também a esse projeto, porque imagina, nossos equipamentos eram equipamentos, né? Grandes equipamentos, normalmente até fixos, voltados. Então, o que a gente fez? Colocou o pessoal para trabalhar e cada coisa fantástica que saiu. Por exemplo, tem uma das nossas principais inovações foi nosso sistema para fazer de pintura, né? Porque a gente tinha uma cabine de pintura e ela tinha silos fixos, né, que ficavam dentro da cabine, e aí a gente conseguiu pegar e criar uma estrutura em cima de um caminhão. A gente baixa o caminhão com aqueles silos todos acoplados no caminhão. E aí ele tem um sistema de retroalimentação. Então, por exemplo, você vai alimentando de granalha, a granalha sobe, já é distribuída pelos silos. Isso, quem foi que fez isso? Foi o seu Barbosão. Seu Barbosão, que é ativo fixo lá da casa, entendeu? Então, por exemplo, o primeiro reparo que a gente falou, poxa vida, isso aqui a gente não está produtivo, né, na parte de pintura, a gente precisa dar um jeito de mudar. Aí a gente pegou e criou, a gente até apelidou na época a máquina do seu Barbosão de Sputnik, né? Porque era para dar a vacina, solução de todos os problemas, né? Então, assim, aí a gente foi desenvolvendo, como essa, a gente desenvolveu outros métodos, outros procedimentos, a gente trabalhou com os recursos que a gente tinha, e mais do que isso, a gente começou a identificar oportunidades dentro do mercado que tem tangências com aquilo que a gente tem no DNA. Então, por exemplo, a gente lá é uma grande caldeiraria, como eu falei. Então, quais são os mercados que já estão, que a gente tá pronto para atuar, né? E estudar esses mercados e partir para prospectar nesses novos mercados. E a gente está rendendo, já está rendendo essas nossas iniciativas, mercado de descomissionamento, mercado de estrutura subsídio, próprio mercado de energia eólica. A gente desenvolveu nossos processos, mesmo ainda não tendo projetos, mas a gente desenvolveu nossos processos e a gente já está em processo de cotação, né? E eu entendo que isso é uma grande inovação, né? Considerando que nós éramos um estaleiro, tradicionalmente, voltado para a construção naval, fundado para isso, aculturado para isso, e a gente teve que mudar a cultura, o mindset, os nossos processos, para que a gente pudesse estar pronto para outros mercados. E é legal porque isso deve provocar uma série de reflexos, de consequências positivas dentro da estrutura, né? Por exemplo, você chegar para o seu Barbosão lá e tirar o cara da zona de conforto, falar, ó, precisa fazer diferente, agora a gente não vai mais construir, a gente vai reformar, essa máquina tem que ser adaptada, tal. Você mexe com o Barbosão e com todo mundo que está em torno do Barbosão, e a galera
né? Pô, tem que pensar diferente, sai da zona, começa a se mexer diferente. Acho que muda o clima da empresa, né? Você cria uma cultura mais positiva, né? Eu imagino. Você sentiu isso? Olha, primeiro assim, o Barbosão, ele não é um bom exemplo, porque o Barbosão, ele é aquele que puxa todo mundo, ele não precisa ser puxado, sabe? Então ele assim, é um bom exemplo. Ele não é um bom exemplo para essa situação. Né? Exatamente, ele é um ótimo exemplo de... É o cara que lidera a mudança. Exatamente, de liderança transformacional, porque ele está sempre pensando o que fazer. Agora, o time do estaleiro, em geral, tem uma paixão e um compromisso com a empresa que eu já trabalhei em algumas outras empresas e eu digo para você que é um grande diferencial que a gente tem. Então, eu estaria sendo leviana pegar e trazer para mim os louros do engajamento desse time, não seria justo, porque eles têm isso já tá neles, entendeu? E eu acho que se eu fiz o meu grande feito lá foi manter a esperança desse time, de que a gente seria capaz de voltar a operar e de que a gente continua sendo capaz de fazer e fazer cada vez mais, né? Para que eles não esmorecessem. Mas isso já estava neles. Isso já estava. Realmente é assim, o estaleiro, todo mundo que trabalha lá tem um apego pelo estaleiro, tem orgulho de trabalhar no estaleiro. E isso eu acho que é muito em função desse ícone, né, que se tornou o estaleiro, desde a sua fundação, né? O que ele representou em termos de desenvolvimento econômico e social, o que faz com que as pessoas tenham tanto orgulho, né, de estar lá, de trabalhar lá. E eu acho que o orgulho delas também está muito fundamentado na real crença de que da importância social do estaleiro. O que não fica só entre muros, mas vai também extramuros. Ô, Nicole, mas posso falar, você reconstruiu uma empresa. Você pegou uma empresa de 20 pessoas, né? Quando presidente, e você fala que esse time está muito engajado e é muito suscetível à mudança, mas é porque você contratou um a um ali novamente, mas você foi buscar as pessoas e eu acho que é uma habilidade do CEO, é uma habilidade muito forte do capitão, né? Do navio, porque você contratou as pessoas certas para participar dessa mudança, né? Então você reconstruiu todo esse time. Você trouxe todo mundo que está hoje com vocês. São quantas pessoas hoje? O que nossa mão de obra é variável, né? Mas a gente, na média, fica mais ou menos em 500 pessoas. Pois é. Então, esse pessoal não estava trabalhando na empresa, você trouxe as 500 pessoas novamente que tinham esse perfil, né? E acho que é uma habilidade que faz com que o CEO seja muito bem sucedido, né? Então, você contratar muito bem as pessoas para o desafio. Talvez se lá atrás, quando você tivesse essa ideia de seguir com esse negócio, os 10 mil funcionários você tivesse muito mais resistência, né? E hoje não, o negócio estava super enxuto, precisava sobreviver, e você trouxe ali pessoas que estavam com a faca nos dentes, ó, esse é o desafio que a gente tem pela frente, tamo junto, e acho que todo mundo foi com você e comprou, né? Acho que você conseguiu inspirar essas pessoas e acho que a confiança é fundamental para a liderança, né? Acho que confiaram no teu potencial para poder transformar o estaleiro de fato, né? Acho que você tem um puta parabéns. Eu acho assim, eu fico até um pouco, eu falo sobre isso com cuidado, né? Porque eu não acho que a gente tem que ter falsa modéstia, mas eu também tenho uma preocupação muito grande de não de não supervalorizar as coisas que a gente faz. Primeiro, porque tudo que a gente faz é um trabalho em equipe. Então, por exemplo, eu tenho uma diretoria lá, que é o Léo Delaroli e a Taniele Cavalcante, e que estão comigo desde o começo, e eles compraram essa ideia, né? Então, assim, realmente, eu acho que foi muito legal. Eu falei assim, nós podemos voltar a trabalhar. Vamos atrás disso? Vamos. Então, foi aí que começou, entendeu? E aí, depois a gente pegou e fez o engajamento do time. Então, começamos com o engajamento do time. Realmente, fazer o time acreditar e reter talentos, né? E a gente estava ainda com grandes talentos. Se não fossem esses talentos que a gente reteve, a gente não teria conseguido chegar onde a gente chegou e muito menos trazer os outros talentos, né? Porque as pessoas, elas vêm para o estaleiro, elas não vêm para o estaleiro por causa da Nicole. Elas vêm para o estaleiro porque elas sentem que lá elas vão ter um ambiente confortável para que elas possam fazer aquilo para qual elas se propuseram. E isso depende também de você ter de quem é o time que faz parte daquilo, né? Qual é a visão desse time, o perfil desse time. Se eu não tivesse conseguido reter esses talentos lá atrás, quando a gente era só 20 pessoas, a gente não conseguiria trazer outros talentos. E isso sim, que é o grande... Eu acho que esse é o grande
a fórmula do nosso sucesso até aqui. E quando eu falo até aqui, porque eu realmente acho que eu nunca quero dar a imagem de que a missão está cumprida, porque ainda tem muita coisa a se fazer, né? Então eu acho que uma coisa puxa a outra, entendeu, claro. Fernando? Você mantém as pessoas certas, você traz outras pessoas, mas mais do que isso, você cria um engajamento muito grande desses talentos, que não está só voltado à situação financeira, mas muito mais a crença num propósito comum. E é isso que acaba fazendo com que você não só alcance os seus objetivos, mas que você tenha a possibilidade de crescer trazendo mais talentos e cada vez com isso gerando mais oportunidades. Quando a gente fala de inovação e de quebra de paradigmas, eu vi que você publicou aí há poucos dias eu não sei se um ato inédito, mas se não inédito, extremamente raro, que foi o estaleiro receber 2 navios simultaneamente lá no DIC, né? Conta um pouquinho aí dessa experiência e o que envolveu, o quão complexo é isso, porque muita gente pode olhar e falar, beleza, tem 2 navios lá, e aí? Né? Quão complexo é isso? Por que é um negócio tão bacana para ser falado e comemorado? Porque é uma quebra de paradigma, né? É assim, falar, nunca fizeram docagem de 2 navios ao mesmo tempo? Não, já fizeram. É comum? Não, não é comum. Por que não é comum? Porque os clientes têm muita preocupação de que você esteja mexendo no navio deles ao mesmo tempo que esteja mexendo em outro navio. Não é um troço barato, ainda mais se né? são concorrentes, né? Que é o caso. Então, isso envolve riscos. A manobra também é mais arriscada. Então, realmente, assim, não é algo comum de se acontecer. Mas, como eu falo, a crise sempre traz oportunidades. O que aconteceu foi que a gente teve atrasos em função das chuvas, porque a gente tem algumas atividades críticas que que a gente não consegue evoluir durante as chuvas, como, por exemplo, pintura. Isso atrasou os nossos projetos. E se a gente não conseguisse colocar os clientes juntos, a gente ia ter um atraso em 3 clientes. O que estava lá, o que ia chegar depois e o outro, né? Porque é em cadeia. Uhum. Então, é isso que eu falo da importância de você ter uma atuação colaborativa, né? Colaboração pressupõe uma via de 2 mãos. Porque você é colaborativo com o cliente e você cria nele predisposição de também ser colaborativo com você. Então, o problema que é de um lado se torna um problema de todos. Quando o cliente tem um problema, eu trato o problema dele como se fosse meu também. E aí, isso acaba criando uma confiança, um vínculo em que quando eu tenho um problema, ele também sente que ele é parte da minha solução. E foi isso que aconteceu. Então, a gente conseguiu quebrar esse paradigma, docar os 2 navios ao mesmo tempo. Isso é ótimo para nós, porque isso, se a gente conseguir fazer outros projetos dessa forma, a gente aumenta a nossa capacidade. É muito raro realmente, não acho que isso vai virar algo corriqueiro, mas foi uma forma da gente de inovar, né, de novo, utilizando os nossos recursos, mas da melhor forma, otimizando, no caso, a nossa capacidade. Bacana, legal. Ô, Nicole, e aí pra gente encerrar, acho que a pauta estaleiro, qual é o teu projeto com o estaleiro? O que é que você se predispõe como Nicole e com os acionistas, né? O que é que você quer entregar lá? Bom, primeiro o que eu falei para vocês é o seguinte, hoje o meu grande compromisso é pagar minha dívida com os credores, né? Eu já estou fazendo isso, eu estou antecipando o pagamento da dívida, né? Então, por quê? Porque ainda que em volumes menores, mas é importante para nós, para a gente mostrar o nosso engajamento com essa missão. E a forma de fazer isso é maximizando ao máximo a minha operação e vendendo determinados ativos. Então, a gente está num processo de venda de determinados ativos, um deles até se tornou público, a gente está vendendo uma área do CAISU, está tendo um processo de concorrência, que é normal, né, para empresas em RJ. Temos aí alguns concorrentes no páreo, todos grandes empresas. Então, com isso, a gente espera ter um cash-in importante para pagamento de parte da dívida dos nossos fornecedores, dos nossos credores, e continuar crescendo do ponto de vista operacional. A atividade de reparo hoje, a gente já está consolidado nessa atividade de reparo. Então, realmente, assim, estamos trabalhando para aumentar a nossa produtividade e otimizar a nossa capacidade e trabalhando pesadamente para entrar em novos mercados. Então, a gente tem lá uma grande oficina, uma grande caldeiraria, temos equipamentos de ponta e a gente está olhando para alguns mercados, como eu falei para vocês, de estrutura subsídio, o mercado o mercado offshore, né, que a gente vai ter um crescimento grande nos próximos anos, e também o mercado de wind,
O mercado de wind, a gente tem uma cadeia de fornecimento mais consolidada para a parte onshore, mas que ainda tem capacidade de crescimento, então que é uma demanda possível, mas olhando com muito carinho também para a parte de wind offshore, porque estamos numa localização privilegiada, já estamos vendo um movimento forte aqui na região, atrás disso, e a gente está se preparando para poder entrar também nesse mercado. Legal. Que massa. Nicole, você assumiu uma cadeira super estratégica, super nova, né? Você tem uma carreira muito exitosa. Quando você olha para trás, teve algum mentor ou mentora que teve um papel importante, que te inspirou, que te desenvolveu na tua carreira? Tem alguém especial ou alguém, não sei? Ah, sim, tem. Sempre tem, né? A gente aprende com todo mundo que passa na nossa vida, né? Ou aprende o que deve e o que não deve fazer. Mas eu tive, sim, pessoas importantes, né? Que a gente lembra e, assim, com muito carinho e muita gratidão, né? Sem dúvida nenhuma, meu principal mentor sempre foi meu pai. Com todos os seus erros e acertos, mas até hoje, né? Eu procuro me abastecer com ele. Então, ele é uma pessoa que... eu até me emociono quando eu falo, porque realmente era uma figura muito importante para mim. É um exemplo de força, de resiliência. Segurar enorme. meteoro não é fácil. Pois é, né? Então, assim, eu tive alguns momentos na vida, até hoje eu consigo enxergar quando ele me deixava andar sozinha, que isso fazia parte... que isso também era uma forma de amor. E é engraçado porque como a gente tem dificuldade de fazer isso com os filhos, né? Eu vejo como dói você deixar o filho ir. Então hoje eu olho para isso com mais gratidão ainda, porque é muito mais fácil você falar sim do que falar não. Falar não é muito mais difícil, né? Então, até hoje, eu agradeço meu pai, assim, do fundo do coração, por tudo que ele me ensinou. Ele brincava, ele tinha orgulho de falar assim, a minha filha, estou forjando ela, né? Ele tinha uma forjaria na época, estou forjando ela. Aí eu tive também um grande mentor na área jurídica. Forjaria no martelo ali, né? Não, forjaria é prensa, tum. O Dr. Marcos Martins, que foi eu trabalhei muito tempo com ele, e ele era um advogado com business oriented, um grande conselheiro, né? Então ele sempre teve essa visão, ele entrava nos negócios, ele entendia da operação, e ele ia muito além da parte jurídica, né? Ele sempre atuou como um conselheiro, então para mim foi muito bom trabalhar com ele, aprendi muito no tempo que eu trabalhei com ele. Tenho o Arro, sem dúvida nenhuma, né, que foi o CEO do estaleiro. Poxa, ele foi a pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, porque ele foi o primeiro a acreditar em mim, né? Mesmo quando eu mesmo falava, quando ele me colocava como CEO interino, eu falava: mas eu sou advogada, né? Porque você tem o engenheiro, aqui você tem o diretor comercial, o diretor de engenharia, porque eu, né? Porque você, né? E aprendi muito com ele. Ele é um cara fantástico do ponto de vista, assim, operacional, não conheço ninguém melhor. Então ele realmente foi quem verdadeiramente transformou a operação do estaleiro Atlântico Sul. Então, e me deixou um legado, né, tanto do ponto de vista de processos como de pessoas, enorme. Também, se não fosse pelo aquilo que ele fez antes, acho que a gente não teria conseguido estar onde a gente está. E tem pessoas que passam na nossa vida, que a gente aprende muito com elas, né? Exemplos femininos que eu tenho, a minha mãe, embora seja uma pessoa de outra área, uma pessoa que sempre me ensinou muito em termos de perdão e de fé. Nunca foi uma pessoa rancorosa, sabe? E eu sei que não tem espaço para ter rancor nesse mundo que a gente vive, sabe? Porque a gente sempre vai ser machucado e sempre vai machucar. Então, a minha mãe também me ensinou muito. E eu tenho uma grande mentora que é a Cristiane Axê, que eu fiz o curso ABPW da São Paulo School, que é para conselheira de administração. É uma mulher fantástica, que eu aprendo muito com ela, né? Inclusive, não só parte de doação pessoal, porque você se doar para formar outras pessoas. A riqueza que tem isso, você se doar para você formar outras pessoas, né? E sem pedir nada em troca. Isso é muito bonito, né? E de força feminina e de crença. Assim, na verdade, a crença de você afastar as suas crenças limitantes, né? A gente tem um grupo de mulheres, a gente discute muito isso, é muito fortalecedor.
E se eu for falar de todas as pessoas que de alguma forma me inspiraram, aí a gente não vai acabar o podcast hoje. Aí vira agradecimento, né? Mas aí você tocou. A tua última mentora foi uma ótima porta para a próxima pauta, que é conselho. Né? Você, com toda essa carreira que você desenvolveu de maneira rápida, mas passando por experiências super ricas, né? Trabalhar com fusões e aquisições complexas, comandar um empreendimento como estaleiro, isso tudo, obviamente, te gabaritou para sentar no conselho de outras empresas e dar uma contribuição, que é algo que você faz hoje. Você está no conselho de 2 empresas hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel de conselheira, como que até surgiu essa oportunidade, por onde começou, e o que você está achando desse papel de conselheira. E como você consegue conciliar tudo isso? Porque tem um pequeno detalhe que a gente não falou, né? Você é presidente do Estaleiro Atlântico Sul em Recife, mas a sua família está em São Paulo. Você vai e volta toda semana há 8 anos. Além disso, você é conselheira de 2 empresas, que uma está em Minas, eu acho, e a Sim. outra... Em São Paulo. Em São Paulo. Então fala um pouquinho sobre a experiência de conselho e conciliar essas agendas todas. Essa é uma tarefa que eu acho que a mulher já nasce sabendo, né? Conciliar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Acho que é uma habilidade que a mulher já nasce tendo, né? Mas é o seguinte, Quem consegue ser mãe consegue fazer essas coisas de pois letra, né? Ainda mais mãe de adolescente, então. Mas eu me interessei pelo conselho de administração, primeiramente porque eu queria aprender a lidar com o conselho de administração, né? Que você hoje reporta para o conselho. Exatamente, eu reporto para um conselho de administração. E eu gostaria de entender a expectativa do conselho de administração. Então eu fui me preparar para isso. Então eu esperava eu ser conselheira. Eu esperava, né, poder entender como que para que eu funciona. pudesse atuar de uma forma mais eficiente, né? Ou seja, criar as expectativas, porque você tem sempre aquele linear entre você, assim, o quanto você o quanto que você o nível de interferência ele varia muito em termos de organização. Claro, você tem um padrão de governança corporativa, mas existe um pequeno, como é que se fala, faixa de mobilidade, né? Então, que pode variar. E eu queria saber exatamente assim, olha, até onde eu reporto, o que é importante saber, o que o conselho quer saber, o que não quer saber, o nível de detalhe que eu dou. Então, assim, a expectativa do conselho, né? Então, foi muito por isso que eu comecei a olhar para o conselho de administração com mais carinho. Só que realmente ao me envolver mais, eu comecei a ver que as habilidades que eu tinha desenvolvido ao longo do tempo, elas me gabaritavam, sim, né, para contribuir de uma forma muito expressiva. Até porque, embora eu seja uma executiva voltada para a reestruturação de empresas, gestão transformacional, existe um pouco de uma pecha de que a reestruturação de empresas sempre pressupõe que a empresa está passando por problemas financeiros. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Você pode ter vários tipos de reestruturação. Você tem reestruturação operacional, financeira, cultural, organizacional. Você tem vários tipos de reestruturação. Não precisa estar em RJ, né? Exatamente. Nem estar em RJ, nem ser uma empresa com problema financeiro, né? E então eu comecei a trabalhar isso e falei assim, poxa, as habilidades que eu adquiri, porque quando você trata uma reestruturação, você olha de uma forma muito macro, né? Muito ampla, né? Então, por exemplo, não existiria no estaleiro eu trabalhar a reestruturação financeira sem trabalhar a reestruturação operacional. Porque como é que eu vou gerar caixa para fazer o pagamento da minha dívida? Então eu preciso trabalhar as duas frentes. E para trabalhar a reestruturação operacional, eu preciso entrar em novos mercados. E isso depende de eu pegar e criar uma mensagem, uma estratégia comercial que seja eficiente e que inclusive converse com o momento em que eu estou passando. Isso passa também pelo engajamento de pessoas. Então, ou seja, você trabalha de uma forma multidisciplinar, né? Então, independentemente em que cadeira você está sentado, se é de CEO, se for o quê, todo mundo lá acaba de uma forma ou de outra esbarrando em várias disciplinas diferentes. E eu acho que isso me trouxe realmente uma visão muito ampla, muito estratégica, né? Então considero que eu tenho uma visão muito estratégica. E
E outra também, muito sistêmica. Então, que isso que eu acho que às vezes é um pouco mais raro, você conseguir ter uma visão sistêmica, né? De ação e reação. As consequências dos seus atos em relação a outros nichos, né? Porque quando você trabalha em reestruturação, é sempre cobertura curto. Você puxa de um lado, né? E descobre do outro. Mas, enfim. Então, eu comecei a me interessar e, por coincidência, começaram a me aparecer alguns convites. Você acha que isso é uma vertente nova da tua carreira ali, que vai enveredar cada vez mais forte? Eu gostaria que fosse, porque é algo que me atrai muito. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito da vida executiva. Eu sou muito hands-on, né? Até a Cris acha falar pra mim, assim, conselheiro tem que ser às vezes menos hands-on. Eu tenho essa tendência, né? Tem gente que gosta, tem gente que gosta menos. Eu sei me portar, né? Então, assim, eu sei me comportar e, assim, sentir o nível de entrada que eu tenho que ter, né? Então, a gente entra na medida em que de que a gente tem espaço e que a gente realmente sabe que a gente pode agregar. Mas eu não diria assim, não abandonaria a vida executiva, porque eu gosto muito, né? E eu gosto de estar lá com gente o tempo todo. Eu gosto de liderar, eu gosto de gerir pessoas. Isso é uma coisa que me alimenta, né? Me faz muito bem. Sempre foi, independentemente se eu estava no cargo de CEO, de diretora jurídica ou de sócia de um escritório de advocacia, eu sempre gostei muito disso. Agora também eu gosto muito de trabalhar estrategicamente, e a gente faz muito isso no papel de CEO, mas no papel do conselho de administração, ainda que você fique num cenário um pouco mais macro, né, mas você poder dividir isso, compartilhar com outras pessoas, eu acho que é um aprendizado fantástico que você tem. E você dá um direcionamento para uma organização capaz de realmente, né, mudar o curso dos negócios e, portanto, o potencial de geração de valor que a organização cria para ela mesma e para a comunidade, isso também traz um sentimento de realização muito grande, né? Claro. Nicole, deixa eu fazer uma pequena provocação contigo. Você teve uma carreira super bem montada, você é nova ainda para a cadeira de presidente, né? Então, você tem uma carreira que começou lá com teu pai, ainda muito no começo, né? Depois seguiu em escritório, você foi para o mundo corporativo, teve uma experiência internacional e com pouco tempo você assumiu a cadeira de presidente de um grande estaleiro, né? Referência no Brasil e fora, né? E aí passa por uma fase difícil, não é fácil pilotar a máquina nesse momento, né? E você segurou ali com unhas e dentes e o negócio vem voltando a decolar, né? Acho que tem um bom trabalho para ser feito, mas acho que está construindo, a base está sendo muito bem feita, né? Com gente, com processo, com método, né? Com o desenvolvimento de novos mercados, novos produtos, então tem um trabalho muito bacana sendo feito aí. E na minha percepção, você começa a ser uma referência. E não dá para fugir, você começa a ser uma referência feminina, né? Porque na região você tem muito pouco, né? Eu falo nacional, mas se eu for para o Nordeste, que é onde você está hoje, a gente que roda muito nesse mercado, a gente tem poucas presidentes femininas, mulheres, tá? Na cadeira de presidente, na cadeira número 1. E você conseguiu de fato. E nas tuas referências profissionais, as primeiras profissionais, você citou homens, né? E aí é natural, porque acho que o ciclo que você viveu até então foi um ciclo vivido por muito homem no poder, né? Acho que tem uma transformação muito grande que está sendo vivida e você tem uma parte importante nessa referência, né? Você começa a ser uma mulher na cadeira de um grande do negócio num setor muito importante para o país, né? Você se enxerga, você faz alguma coisa para impulsionar isso cada vez mais? Eu me convenci de que eu tenho um papel importante nesse sentido, né? Não que eu me via dessa forma, né? Eu nunca me vi dessa forma. Meu pai sempre dizia que ele falava assim, você é cada dia melhor porque você tá sempre questionando quão boa você é. Então eu nunca me acho boa o suficiente a ponto até de me colocar num ponto de referência. Eu acho que eu sempre tenho que melhorar, né? E acho que isso
de uma certa forma é algo bom. Mas também isso não pode cegar a gente em relação às coisas que a gente conquistou, né, até aqui. Eu ainda vejo, para mim é um pouco complicado, porque eu ainda vejo muita coisa pra gente fazer no estaleiro, então não consigo ainda me colocar, sabe, declarar assim, vencemos a batalha a ponto de fechar o meu case, né? Talvez quando eu cumprir a minha missão. Você sabe que a batalha nunca acaba, né? Nunca acaba. Pois é, cumprir a missão, né? Quando que a gente vai cumprir a missão de verdade? Mas, tentando simplificar um pouco essa resposta, né? Porque é uma pergunta difícil que você fez, né? A gente se colocar como referência. E eu sinto que eu tenho responsabilidade em relação às pessoas que de alguma forma me veem assim, né? Porque eu falo, muitas vezes você se vê de uma forma diferente do que as outras pessoas te veem. E isso acontece muito isso é uma coisa que infelizmente acontece muito com as mulheres, né? Inclusive mulheres que assumem determinadas posições de liderança e acabam, de uma forma ou de outra, subestimando, né, os seus achievements. Mas, como eu tenho recebido muita procura e recebo muitas mensagens de pessoas que se colocam, que me apontam como um ponto de referência, eu assumo essa responsabilidade e procuro sempre fazer tudo que eu faço da melhor forma, para que eu consiga também motivar outras pessoas, outras mulheres a galgar essa mesma, eu não vou nem dizer essa mesma posição, esses mesmos desafios, porque eu acho que posição é uma consequência dos desafios que você se propõe. Bacana. Legal, maravilha. Acho que temos uma bela conversa, né? Temos um belo registro aí de uma carreira muito bacana, de uma carreira brilhante. Queria te agradecer de novo o teu tempo, tua disponibilidade. Imagina, foi um prazer enorme. Te parabenizar pela carreira maravilhosa que você está desenvolvendo. É super nova ainda, como o Fernando falou, tem muita coisa pela frente. Parabéns e obrigado mais uma vez aí pelo... Imagina, eu que agradeço, foi super gostoso o papo, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom mesmo, né? Espero que tenham gostado também. Para mim foi um papo muito gratificante. É gostoso quando você vai falando e vai recuperando, né, algumas situações. Realmente é uma longa jornada que nunca acaba, como você disse, né? A batalha continua. Bacana, obrigadíssimo, Nicole. Pessoal, obrigado aí mais uma vez pela companhia de vocês também. Vamos ficando por aqui com mais um podcast da Aldens. A gente vai disponibilizar todos os episódios, como sempre, nas nossas redes sociais, aí no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Sigam acompanhando a gente, ok? Obrigado, um abraço. Pessoal.